Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Inteiro Teor. Fique com a gente e acompanhe decisões da Justiça Federal da Primeira Região que foram notícia no primeiro semestre de 2022. Justiça Federal determina a realocação de índios pataxós que viviam à margem de rio, contaminado após desastre em Brumadinho. TRF1 mantém sentença que condenou o funcionário da Caixa Econômica Federal à perda de função pública. Decisão do TRF1 determina a remarcação de apresentação de TCC por aluna que quase foi prejudicada pelo excesso de burocracia. TRF da Primeira Região assegura direito ao recebimento de salário maternidade à trabalhadora com menos de 16 anos. Justiça Federal condena 3 empresas por comércio ilegal de madeira de castanheiras extraídas da Amazônia. TRF1 mantém condenação de militares que deixaram o serviço ativo da Força Aérea e devem ressarcir o ITA pelos custos da formação. Acompanhe, é a partir de agora. Uma barragem pertencente à mineradora Vale, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, rompeu-se no dia 25 de janeiro de 2019, desencadeando uma onda de lama que destruiu casas, vegetações e matou várias pessoas e animais. Esse rompimento foi mais um triste capítulo da história dos desastres ambientais em nosso país. Até hoje, os efeitos são sentidos, inclusive pelos povos indígenas que viviam e vivem à margens de rios contaminados. Acompanhe agora como a Justiça teve que intervir no caso dos índios pataxós. A decisão da 13ª Vara Federal de Belo Horizonte atende a pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para que povos indígenas das etnias Pataxó Ranranran e Pataxó da aldeia Naoxorran, que se encontram sem condições de voltar a viver em sua aldeia, no município mineiro de São Joaquim de Bicas, sejam realocados temporariamente em outra região. Segundo o MPF e a Defensoria Pública da União, o local de moradia dos índios, na margem esquerda do rio Paraopeba, foi atingido pela poluição de metais pesados, um dos efeitos do desastre ocorrido em janeiro de 2019, quando houve o rompimento das barragens integrantes da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, de responsabilidade da Vale S.A. De acordo com o processo, os indígenas foram colocados em situação de vulnerabilidade, já que o ambiente natural, do qual dependiam para a subsistência e realização de seus rituais culturais, foi contaminado pelos rejeitos de minérios. Segundo a juíza federal Tatiana Cristina Nunes Campelo, que analisou relatórios de órgãos ambientais e outras provas juntadas à ação, a presença de metais pesados nas águas do rio Paraopeba ainda se faz presente em níveis superiores ao limite legal. De acordo com a decisão, é possível concluir que o contato da água contaminada por metais pesados e outros poluentes no solo da aldeia a torna imprópria para que as famílias indígenas possam retornar às suas casas. A sentença determinou à Vale S.A. que apresente plano de realocação temporária das comunidades indígenas que deverão participar do processo de escolha do local e que efetue o pagamento mensal de um salário mínimo com verba de instalação e manutenção às famílias realocadas até que seja concluída a realocação definitiva. Em linhas gerais, improbidade administrativa é todo ato ilegal ou contrário aos princípios da administração pública cometido por um agente público no exercício de sua função, seja por levar ao enriquecimento ilícito ou por causar lesão ao patrimônio público. Confira com Raíssa Lomonte o que levou um servidor da Caixa Econômica Federal a perder sua função pública. O ex-gerente atuava na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e foi denunciado pelo Ministério Público por se valer do cargo para monitorar as contas correntes com mais recursos financeiros
e pedir dinheiro emprestado aos clientes. Ao se defender no processo, ele justificou que fazia os pedidos fora da agência e que, portanto, não teria se utilizado do cargo para tirar vantagem. Mas, para a relatora do caso, no TRF1, desembargadora federal Mônica Cifuentes, o acesso privilegiado aos dados sigilosos dos clientes facilitou a prática. E nem mesmo o fato de os valores terem sido ressarcidos aos correntistas descaracteriza o ato de improbidade administrativa praticada pelo apelante. Ele foi condenado à perda da função pública por improbidade administrativa, além da suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, multa civil correspondente ao dobro da remuneração mensal recebida à época no cargo de gerente da agência bancária e perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Você já deve ter ouvido alguém reclamar do excesso de burocracia. Parece que todos concordam que essa é uma das causas do aumento de gastos públicos e até da corrupção. Para uma estudante, o excesso de burocracia quase prejudicou sua vida acadêmica. Foi quando uma decisão judicial reverteu essa situação. Saiba mais com Bruno Feitosa. Faltava pouco para uma estudante se formar na faculdade, mas por causa de uma falha de comunicação da instituição de ensino, a aluna foi reprovada por falta, mesmo tendo cumprido todos os prazos de entrega da monografia. O caso, então, foi parar na justiça. A faculdade alegou que a estudante perdeu o prazo de apresentação do TCC à banca, mas não conseguiu comprovar que comunicou oficialmente à aluna a data da apresentação. A estudante, ao contrário, demonstrou ter cumprido todas as tarefas e prazos que lhe foram passados. No julgamento do recurso, pela 6ª turma do TRF da Primeira Região, o desembargador João Batista Moreira entendeu que entraves burocráticos não podem impedir o aluno de apresentar trabalho de conclusão de curso de graduação e decidiu que, uma vez que a instituição de ensino não comprovou que tenha comunicado à aluna sobre o dia e hora exatos da apresentação do TCC, deve ser garantido à estudante o direito à remarcação de data para apresentar o TCC sem o pagamento cobrado pela faculdade. A gente volta depois do intervalo, trazendo para você. TRF da Primeira Região assegura a trabalhadora com menos de 16 anos o direito ao salário maternidade. Justiça Federal condena empresas por comércio ilegal de madeira de castanheiras extraídas da Amazônia. Militares que deixaram o serviço ativo da Força Aérea são condenados a ressarcir o ITA pelos custos da formação. A gente não demora. Com o objetivo de proteger crianças e adolescentes, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, proíbe o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes. Se é para proteger, tal determinação não pode ser usada para impedir que esse trabalhador, ainda que menor, tenha acesso a seus direitos. Confira com Roberta Nunes a aplicação desse entendimento no caso do salário maternidade. Uma gestante com menos de 16 anos de idade teve o pedido de salário maternidade negado pelo INSS. Inconformada, ela recorreu à justiça. Em primeira instância, o pedido também foi negado. O juízo de primeiro grau entendeu que ela não teria direito ao benefício, já que, de acordo com a lei, jovens com até 15 anos de idade, como é o caso da autora, não podem trabalhar. Sendo assim, o magistrado dispensou as provas de que ela era trabalhadora rural. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Para a primeira turma do TRF1, a jovem comprovou o exercício da atividade rural, o que a coloca na condição de segurada especial, com direito ao benefício. Os magistrados entenderam que, comprovado o trabalho rural da menor, por meio de provas materiais e testemunhais, o salário maternidade é devido. Além disso, as regras de proteção às crianças e adolescentes não podem ser usadas para limitar direitos. A castanheira é uma das árvores mais representativas da floresta amazônica. É conhecida por sua longevidade, já que pode viver por centenas de anos, e pela produção das deliciosas castanhas do Brasil.
E é do extrativismo da castanha que milhares de coletores e coletoras sustentam suas famílias. Mas toda essa riqueza corre o risco de desaparecer. A castanheira foi incluída na lista das espécies ameaçadas de extinção depois da dizimação de grandes populações da árvore a partir da década de 60. Hoje, o corte e a exploração da castanheira em florestas primárias para a indústria madeireira estão proibidos. E quem desafia essa determinação pode ter problemas com a justiça. Confira na reportagem de Rafael Braga. As empresas foram condenadas ao plantio de 10 hectares de castanheiras e ao pagamento de indenização no valor de R$500 mil por danos morais coletivos. 2 das firmas foram apontadas como responsáveis pelo fornecimento da madeira apreendida e a terceira foi condenada pela aquisição e transporte da mercadoria. As autuações ocorreram no âmbito da Operação Guardiões das Montanhas, realizada em Minas Gerais em junho de 2008. À época, agentes do IBAMA interceptaram um veículo que transportava madeira originária do município de Alto Paraíso, em Rondônia. Além de flagradas peças de madeira de castanheira, cuja exploração foi proibida em 1994, não foi apresentada guia florestal que autorizava venda e transporte. A decisão da 5ª turma do TRF1, sob relatoria do desembargador federal Souza Prudente, destacou que, para burlar a fiscalização e transportar impunemente madeira de lei, a empresa valeu-se de tática conhecida como lavagem de madeira, ação que consiste em simular a utilização de espécies vegetais supostamente extraídas legalmente da região amazônica, porém semelhantes às ilegais, para camuflar a lesão ao meio ambiente. O TRF1 estipulou que as empresas devem ainda pagar indenização por danos materiais correspondente aos prejuízos causados e às vantagens econômicas obtidas com a exploração da madeira, além de estarem proibidas de explorar ou transportar madeiras cuja espécie corra risco de extinção, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$50 mil. O Instituto Militar da Aeronáutica, ou ITA, é conhecido por oferecer a mais conceituada formação em engenharia no Brasil. Quem se forma no ITA é desejado por diversas empresas dos mais diferentes segmentos de mercado. Mas, por pelo menos 5 anos, o recém-formado deve seguir a carreira militar. E é isso que está previsto no Estatuto dos Militares, como uma forma de compensar os investimentos feitos pela União naquela formação profissional. Caso contrário, surge o dever de indenizar os cofres públicos. Confira como isso ocorre com Bruno Feitosa. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em São Paulo, é referência no ensino de engenharia. Mas quem cursa o ITA se compromete a seguir a carreira militar. O caso de 2 oficiais engenheiros que pediram para se desligar sem cumprir os 5 anos de trabalho como oficiais, conforme exigido em lei, chegou à Justiça. Na decisão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou a exigência prévia do pagamento de indenização para desligamento da aeronáutica, mas manteve a condenação dos militares ao pagamento dos custos da formação profissional no ITA. O relator desembargador federal, Wilson Alves de Souza, entendeu que o valor a ser pago deve ser definido considerando o período que era exigido que o militar se mantivesse na ativa e o tempo de serviço efetivamente prestado. Termina aqui o Inteiro Teor, feito para você ficar por dentro do que acontece na Justiça Federal da Primeira Região. Na semana que vem tem mais notícias para você aqui na TV Justiça. Até lá, acompanhe o tribunal no portal trf1.jus.br, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Até lá!